toda a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar aqui mais uma vez prestando um culto. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto, não é? E isso faz toda a diferença. Hoje eu fui para o culto, mas você fez o que lá, irmão? Você prestou o seu culto a Deus, né? Você adorou ao Senhor, seu Criador, seu Salvador? Porque isso faz toda a diferença. Faz valer a pena a gente sair da nossa casa e vir a um lugar como esse, onde estão reunidas pessoas que amam o Senhor, que desejam conhecer mais ao Senhor, para adorá-lo de todo o nosso coração. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos. Hoje é ceia do Senhor, e é um momento sublime, maravilhoso, onde temos oportunidade de refletir na nossa situação em relação ao nosso Deus e mais uma vez encher o nosso coração de gratidão ao Senhor. Eu quero ler Hebreus capítulo 4, versículo 15, a partir do 14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdias e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, dê glória a Deus. Ele começa dizendo: visto que temos um sumo sacerdote. Queridos, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele fala de uma forma tremenda, mediante a revelação do Espírito Santo, a respeito do sacerdócio de Jesus, a respeito do sacerdócio que a lei estabeleceu no Antigo Testamento. E quando chega nesse ponto, ele diz: olha, nós temos, visto que temos um grande sumo sacerdote. Ele diz o seguinte, versículo 1: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Queridos irmãos, para que nós entendamos isso aqui, eu creio que tem muitos irmãos que já entendem isso aqui, mas para os novos na fé, é importante entender por que o apóstolo está falando isso. Ele está falando isso aqui, fazendo ver a superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus, fazendo ver a superioridade do sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu na cruz para os homens, para o mundo. E não haveria condição de a gente perceber a grandeza do sacerdócio do Senhor Jesus se não tivesse um outro sacerdote para fazer a comparação. Então o sacerdócio foi constituído por Deus no Antigo Testamento, na lei, para oferecer dons e sacrifícios para os homens, para ser o intermediador entre Deus e os homens. Visto que os homens careciam de intermediador entre o homem e Deus, então Deus criou o sacerdócio, que era o sacerdócio levítico. E Deus estabeleceu um tabernáculo, um templo, um local para o povo se reunirem, se dirigirem até aquele lugar, onde era dito como lugar onde Deus habitava. E uma pessoa comum não podia se chegar a Deus, visto que Deus é santíssimo e eu sou pecador. Há uma necessidade de haver um intermediador, alguém, um advogado que fale por mim diante de Deus.
eu não tenho condição, eu não teria condição no sacerdócio levítico de chegar na presença de Deus, visto que o homem caiu no pecado quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, aquela fruta lá, com a sua esposa. Então o homem caiu da graça de Deus, caiu da presença. O homem que tinha um relacionamento perfeito com o seu Criador, onde todos os dias o seu Criador estava lá com ele, conversando com ele, uma comunhão plena, perfeita. Agora ele não podia mais chegar na presença, porque o pecado era real na sua vida, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então Deus criou um grupo de pessoas que é chamado a tribo de Levi, os levíticos. Dessa tribo o Senhor escolheu homens para estarem no santuário, oferecendo para o povo ofertas a Deus, para que eles fossem perdoados seus pecados, para que eles fossem redimidos das suas ofensas. Então as pessoas traziam o quê? Traziam oferta de manjares, como legumes, oferta do campo. O povo trazia animais como bode, ovelhas, bois, enfim. E aqueles animais eram oferecidos em sacrifício. Para nós ocidentais parece muito estranho, né? Quem oferece sacrifício aí é o bicho da, né? A magia negra, não sei o que, essas coisas assim, né? Parece estranho. Mas nós temos que entender, à luz das Escrituras Sagradas, que o Senhor disse o seguinte: olha, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se eu pequei, eu tenho que morrer. Ou seja, se você morre, o seu sangue, né, derramado. E aí o Senhor criou um substituto, uma forma paliativa, e instituiu os sacerdócios para estar no templo, para receberem das pessoas as suas ofertas, e ele trazia os seus animais para morrerem no lugar deles. Eles não morriam, mas os animais figuradamente substituíam eles. Quem era para morrer era eu, então quem vai morrer é meu carneirinho. Aquele carneiro não podia ter defeito algum, nada, absolutamente nada de defeito. E ele era oferecido, era levado para que os sacerdotes intermediassem essa intercessão, esse pedido a Deus de misericórdia, para que o povo não morresse, não sofresse e tivesse os seus pecados perdoados. Só que esses sacerdotes, eles eram substituídos, eles mudavam de sacerdote. Chegava o tempo que meu ministério como sacerdote ele terminava. Quando eu morria, não é? Então eu precisava ser substituído por outros sacerdotes. Além dos sacerdotes, existiam os sumos sacerdotes. E a gente precisa entender que no tabernáculo que Deus disse a Moisés que construísse, existia três espaços específicos. Existia o átrio, existia o lugar santo, existia o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. No átrio era onde tinha o local do sacrifício, o altar de bronze, para que os animais fossem sacrificados. Existia o lugar santo, que é onde estava o candelabro com as 7 lâmpadas acesas, os pães da preposição, que eram uma mesinha com os pães, né? E estava lá, nesse lugar, só podia entrar o sacerdote. Existia o Santo dos Santos, que onde existia uma cortina separando entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que ninguém podia entrar lá. Só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote, e uma vez no ano. Você imagine, irmãos, a dificuldade que se tinha para entrar na presença de Deus, o ritual que se tinha para entrar no lugar santo, que era o segundo espaço. Não era qualquer um que podia entrar. Eu poderia falar isso, mas eu não queria me estender sobre isso.
da burocracia que tinha, de toda a exigência que tinha para que o homem se tornasse um sacerdote. Teria que haver, no mínimo aí, 12 anos de estudo dedicado às Escrituras Sagradas, para que ele pudesse se tornar um sacerdote. Ele só podia 12 anos até os 18, porque com 5 anos, 12 não, 13 anos, com 5 anos eles eram separados dos pais e dedicados à leitura das Escrituras Sagradas, e com 18 anos ele tinha que saber as leis, que no livro de Levítico tem 613 leis, ele sabia de cor, ele sabia recitar de cor as leis. Não sei se vocês já viram na televisão, mas as pessoas lá no Muro das Lamentações, os judeus ortodoxos, aqueles vestidos de preto com chapéu e tudo assim, eles estão com um livrinho na mão, ó, estão lá, com um livrinho na mão, estão orando, adorando a Deus e recitando as Escrituras Sagradas. Aí que eles aprendem. Só podia se tornar sacerdote com 30 anos de idade. Então ele precisaria de mais quantos anos aí? Mais 12 anos de estudo para se tornar um sacerdote. E só poderia ser consagrado a sumo sacerdote com 45 anos de idade. Então era um negócio difícil demais para você chegar lá. Muito difícil. Só aqueles realmente vocacionados e da tribo de Levi que poderiam ser consagrados a esse povo. A gente às vezes romantiza, poxa, que coisa linda, o sacerdote e tal, mas o sumo sacerdote, mas existia uma trajetória muito profunda. Ele tinha que, para ser um sumo sacerdote, ele tinha que renunciar à sua vida. Ele tinha que renunciar à sua vida. E para ele entrar agora no Santo dos Santos, uma vez no ano, ele tinha que estar todo vestido de uma indumentária pesada, além do efode de linho que ele tinha que estar, que era o normal dos sacerdotes. Ele tinha um outro colete onde existiam as pedras preciosas, né? Que era o urim e o tumim, que eram 12 pedras preciosas no seu peitoral. Nas suas vestes, nas suas filactérias, tinha bocado de campainha, chocalho, né? Pendurado. Ele tinha que estar com a mitra na cabeça, onde cobria todo o seu corpo. A sua barba não poderia ser cortada. E às vezes, né? A barba não poderia ser cortada de forma alguma, nunca podia ser cortada. E ele não podia entrar lá com a barba lavadinha com shampoo, não, tem que estar ungida com óleo. Por isso que o salmista diz que um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ele não podia entrar no santuário de qualquer jeito. Para ele entrar lá, ele tinha que estar com as mãos umedecidas em sangue. A Bíblia diz em carta aos Hebreus que só uma vez o sumo sacerdote no ano poderia entrar no santuário, e não sem sangue. Ele tinha que estar com sangue. Aquele sangue representava o sacrifício que foi feito. E quando ele entrava no lugar santíssimo, lá tinha a Arca da Aliança. Em cima da tampa da Arca da Aliança tinha os querubins feitos de ouro, e a Arca da Aliança toda folheada em ouro, e as pontas das asas dos querubins estavam tocando uma na outra, e ele chegava e melava os 4 cantos da arca com o sangue, para que o Senhor pudesse sentir o cheiro do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sacerdote só podia entrar ali. Ali estava as tábuas dos 10 mandamentos. Ali estava o maná que o povo comeu no deserto. Ali estava naquele lugar a vara de Arão, que tinha florescido no deserto, a vara de amendoeira. Meus amados irmãos, aquele lugar era tremendo. E alguém disse que ele ainda ia amarrado uma corda na cintura dos sacerdotes, do sumo sacerdote, porque os que ficavam de fora, quando o sumo sacerdote entrava, ninguém podia olhar para o lugar santíssimo, e a presença do Senhor descia naquele lugar. E alguém diz que
o sumo sacerdote ficava todo trêmulo, ficava todo, cheio da presença de Deus, porque quando a presença de Deus enche a nossa vida, o nosso coração, o nosso corpo é muito frágil, ele estremece. A Bíblia diz que até os montes fogem da presença do Senhor, quanto mais nós, meros mortais. Apesar de ele ser um homem santo, com toda aquela preparação, com toda aquela indumentária, a glória do Senhor vinha, batia nas pedras que estavam sobre o seu peitoral. Então, quando a presença do Senhor descia, ele ficava trêmulo e começava as campainhas a balançar. E aí as pessoas lá fora diziam: olha, o Senhor está aí, a presença do Senhor está aí. Meus queridos irmãos, o que a carta aos Hebreus no capítulo 4, versículo 15 diz: ele diz: ora, visto que temos um sacerdote tal, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que ele penetrou agora onde? Não foi no Santo dos Santos, não foi no lugar santíssimo, em um templo feito por mãos de homem. Entenda bem, olha, não foi num templo feito por mãos de homem. Ele entrou agora, foi nos céus. Ele entrou, foi nos céus, não foi num templo feito por mão do homem e num lugar chamado Santo dos Santos, mas ele entrou no próprio céus. E ele diz o que? Retenhamos. Quando reter significa, reter seria assim: se você pega água e derramar aqui em cima dessa mesa, ela vai esparramar, ela vai cair. Mas se eu pegar água e derramar dentro dessa taça, essa taça vai reter, vai sustentar, vai segurar. Então essa palavra é para entrar no nosso coração e nós guardar, não permitir que ela saia de mim. Ela tem que fazer parte de mim, porque quem eu sirvo foi alguém que ofereceu não um animal como um substituto pela minha vida, mas ele ofereceu a si mesmo, e isso ele entrou nos céus, para que agora, confiado nele, no seu sacrifício, eu possa ter também entrada livre para Deus. Se antes ninguém podia entrar no lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. Se antes só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, quando o Senhor Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, que alguém disse que era uma espessura enorme, que pesava 1 tonelada, a grossura daquele tecido era feita de linho fino, uma coisa que Deus ordenou, muito, muito linda, muito maravilhosa. A espessura dele era enorme, grossa. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus na cruz disse assim: está consumado, o templo, o véu do templo se rasgou-se do alto a baixo. Você sabe o que significa? Não diz que rasgou-se de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. De baixo para cima podia ser eu, Sadraque, pegar esse véu e vamos tentar rasgar esse véu aqui. Coisa humana, nós com a nossa força tentar rasgar, jamais ia conseguir. Mas além do homem não conseguir rasgar ele rasgou-se de alto a baixo, porque foi Deus que rasgou o véu, para que aquilo que era um mistério, aquilo que era impossível, homem comum, chegar no lugar santíssimo, quando o Senhor Jesus disse: está consumado, todo o mistério foi desvendado. Agora o homem não precisa mais trazer nenhum sacrifício de animal para oferecer por si, porque o Cordeiro de Deus, ele consumou a obra que satisfez a Deus, de forma que o primeiro concerto, a primeira aliança que tinha sido estabelecida por Deus, ela caiu, porque foi estabelecido um novo concerto, uma nova aliança, um melhor concerto, uma melhor aliança, onde não está baseado no sangue de bois, de bode, de ovelha, mas no sangue do próprio Filho de Deus. Então agora eu posso dizer: eu tenho um sumo sacerdote fiel. Meus amados, mas mesmo sabendo que nós temos um sumo sacerdote tão lindo, tão maravilhoso, que não há necessidade de eu ter um intermediador, um sumo sacerdote humano, e oferecer sacrifícios de animais,
para pagar os meus pecados, mesmo crendo que o sangue do Senhor Jesus é suficiente, o que Ele fez é suficiente, eu posso negligenciar e não usufruir, não desfrutar disso que o Senhor preparou para nós. Nós estamos pregando para as pessoas: olha, o Senhor Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus. O Senhor Jesus veio e derramou seu sangue para apagar os seus pecados. E as pessoas dizem: não quero não quero esse negócio não. No entanto, a Escritura diz que aquele que não crê e não recebe, não guarda, não retém a palavra de Deus, ele sofrerá prejuízos eternos. Mas aqueles que tomam posse dessa verdade, em primeiro lugar, eles são libertos da consciência da culpa, porque o Senhor Jesus já pagou a sua dívida. Ele não precisa mais fazer nada. Tudo foi preparado por Deus com uma maior demonstração de amor. O Pai nos amou, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não dá para se medir, não tem condições de medir, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu quero dizer que enviou o seu filho. Queridos, Ele enviou o seu filho, mas se o filho tivesse dito assim: pai, esse negócio não está muito certo não, está certo que o Senhor ama aquele povo que o Senhor criou, mas eu vou morrer, que morra eles. Que morra eles. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. E quando o Senhor Jesus aceitou esse desafio, aceitou essa missão, não tendo por usurpação ser igual a Deus, agora o Pai disse: meu filho, você era meu filho amado, mas agora você não é só meu filho, você agora vai ser, é o rei, é o Senhor dos céus e da terra. Se eu era o juiz, agora o juiz é você. Tudo está nas tuas mãos. Ele conquistou mediante a obediência ao seu Pai, para glorificar o seu Pai. Ele demonstrou a sua graça, demonstrou a sua graça. E nós corremos o risco, muitas vezes nós estávamos num mundo perdido, e aí entramos numa igreja, ouvimos a palavra do Senhor e aceitamos, e vivemos aquela alegria de saber que a minha paz com Deus foi estabelecida, restabelecida, de saber que não existe mais véu nenhum que possa separar entre o lugar santo e o lugar santíssimo, porque o Senhor Jesus entrou nos céus, Ele me levou com Ele, e eu posso ter acesso direto ao Pai. E eu creio, e de repente eu cometo um erro, e agora eu fujo da presença do Senhor, como Adão fez, como Eva fez, e não retomamos para o lugar que o Senhor nos chamou. Às vezes nós não aceitamos, às vezes nós não nos perdoamos, ou não tomamos posse da graça que o Senhor tem para nós. O Senhor não nos chamou para viver pecando, mas João disse: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Nós temos um advogado, é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso sumo sacerdote, em quem podemos confiar. E esse momento de ceia é maravilhoso, porque nós podemos refletir e dizer: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de receber tão grande bênção, tão grande graça. A outra questão que nós podemos ter grande prejuízo na graça: a primeira era você não crer que o Senhor Jesus, Ele quer dar de graça. A segunda é você querer fazer alguma coisa para conquistar a graça. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que jejuar uma semana para poder conquistar a graça, eu tenho que dar esmola para poder conquistar a graça, eu tenho que fazer muita coisa boa para Jesus me perdoar. Isso anula a graça. Como diz as Escrituras, qualquer coisa que pode assumir o nosso coração como substituição do sacrifício de Jesus, Paulo diz: da graça tendes caído. Os irmãos lá de Gálatas, eles quando creram no Evangelho, foi uma alegria tremenda, eles receberam o Espírito Santo. Mas como o homem naturalmente ele quer pagar o preço, digamos assim, ele quer fazer alguma coisa, e as religiões levam as pessoas para esse caminho, e com isso cai da graça. Então
Os gálatas são gentios, não são judeus, mas eles ouviram o evangelho e aceitaram o evangelho, receberam o Espírito Santo, e foi coisa linda. Mas depois chegaram os irmãos de Jerusalém, crentes, mas da circuncisão, judeus, como Pedro, como os outros, e disseram assim para os irmãos: olha, vocês estão dizendo que vão para o céu, né? Disse: mas se vocês não circuncidar conforme a lei de Moisés, vocês não vão entrar no céu, não. Os irmãos: uau, eu não sabia que tinha que ser isso, porque nós não somos judeus. Mas se vocês não circuncidar conforme a lei de Moisés, vocês não podem entrar no céu, vocês não podem ser salvos. Mas, meus irmãos, o judeu estava falando alguma coisa errada? A princípio não, pois está aqui na Bíblia: olha, todo macho nascido na vossa casa será circuncidado no 8º dia, como demonstração de uma aliança que Deus fez com quem? Com Abraão, nosso pai na fé. Aí os irmãos ficaram o quê? Atônitos, porque não conheciam a graça de Deus. Aí Paulo disse: olha, vocês estão sendo insensatos, porque vocês começaram pela graça, pela fé, e agora estão querendo se justificar diante de Deus pelas obras. Está vendo? A circuncisão é uma obra da carne. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser aceito por Deus. Irmãos, está escrito: de graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu podia dizer assim: não tem ninguém mais santo do que eu, porque eu jejuo mais que todo mundo, eu dou mais esmola do que todo mundo, eu respeito mais as pessoas do que todo mundo, nunca deixei de fazer um favor a quem me pediu, nunca deixei de dar emprestado a quem me pediu emprestado, eu sirvo a todo mundo, o que eu tenho é para o povo, ninguém faz mais do que eu. Aí começa a me gloriar. Isso não serve em nada para nós entrarmos no céu, isso não serve em nada com relação à minha redenção. Todas as nossas boas obras devem servir como nosso galardão, e nós fazemos boas obras porque sabemos que o Senhor é Deus, Ele é santo e Ele é bom. Isso vai refletir quem eu sou, não para mim ser alguma coisa, vai refletir já quem eu sou. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou, porque o Senhor colocou no meu coração o seu amor, e agora eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã. Então eu faço, não estou nem pensando em receber nada em troca, nem honra dos homens, mas eu faço porque o meu coração, no meu espírito, está o Espírito de Cristo, está o amor de Deus que foi derramado. Então eu faço porque eu sou, e não para conquistar alguma coisa, entende? Porque nós recebemos do Senhor, do nosso Deus e Pai, e a oração do Senhor Jesus foi a seguinte: Pai, eu te peço para que onde eu estiver, estejam eles também. Então tomemos posse dessa bênção, meus amados, que o Senhor Jesus agora, Ele substituiu o antigo concerto, substituiu a antiga aliança. Por isso que quando nós vamos cear, nós dizemos, o Senhor Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. No que? No meu sangue. Então, meus irmãos, é motivo para a gente sair saltando de alegria e louvando a Deus, porque todo momento que a gente vem a ser do Senhor, nós podemos relembrar a morte do Senhor, a sua finalidade, e como consequência nós sermos gratos a Ele. E a única coisa que Ele quer de nós é a nossa adoração. Por isso que eu disse: você veio fazer o que aqui na igreja? Você veio prestar um culto a Deus, você veio adorar a Deus. Se você veio só assistir o culto, aqui não é um teatro, não é um cinema, aqui é um lugar de adoração. Então, se você veio para um lugar de adoração, veio adorar o Senhor, veio para o lugar certo, porque você pode adorar o Senhor em qualquer lugar, na estrada, dirigindo seu carro, andando de bicicleta, no seu trabalho, na sua casa, lavando sua louça, fazendo sua comida. Adora a Deus em qualquer lugar. Mas a reunião com os santos, ela nos fortalece, onde nós que somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça,
Ele é quem governa. Essa comunhão tem que existir para que a vida que há em mim passe para você, a sua vida passe para mim, e nós vamos crescendo para o aumento do corpo em amor. E há uma necessidade tremenda de se reunir para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos, fiquemos com esta palavra e saibamos sempre, quando você se sentir indigno do Senhor, você pode pensar no seu coração e exercitar a sua fé, dizer: isso é coisa do inimigo que não quer que eu desfrute da graça de Deus, mas eu quero agora me lançar na graça e receber que tudo que eu posso ter da parte do Senhor não depende da minha força, mas depende da sua graça. Ele me dá de graça. Eu só preciso receber, tomar posse e me alegrar e desfrutar e viver feliz. E não, por isso que Jesus disse aos fariseus: vocês colocam um jugo pesado sobre os ombros dos seus discípulos e vocês nem com o dedo querem tocar. Aí o Senhor Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque no nosso coração agora, tudo que nós fazemos para Deus é por amor. E quando você ama, não existe sacrifício. Por amor, você salta de uma ponte para salvar o seu filho, né? Por amor, você pula num buraco para tirar um ente querido seu, e aquilo não lhe é pesado. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenininhas, eu estava de noite dormindo e eu escutava aquela vozinha: pai. Eu acordava, eu dizia: diga, minha filha, eu quero ir dormir com você. Menina, eu me levantava, parecia um gigante. Porque é muito chato você se levantar de noite, não? É muito chato, você está deitado, dormindo, está gostoso o sono, né? Mas você escuta aquela voz: pai. Digo: ô, minha filha, eu queria dormir com você. Ah, meu amigo, você se levanta, parece um gigante, sabe? Não existe coisa mais gostosa, porque você faz por amor. Por isso que nós questionamos e criticamos a religiosidade. Sejam bem-vindos, entrem, sentem-se, paz do Senhor. Por isso que nós criticamos a religiosidade, porque a religiosidade consiste em obrigações. Você tem que ir ao culto todo dia, você tem que ir à escola dominical, você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta. Eu tenho essa obrigação. Eu vou para o culto hoje porque eu tenho que cantar. Oh, que tristeza, né? Eu vou para o culto louvar com meus irmãos, né? Glória a Deus. Então a religiosidade nos compromete com essas obrigações. E muitas vezes nós ficamos satisfeitos porque eu sou fiel. Eu não falto um culto, eu não falto a reunião de oração, eu não deixo de... Aí fica aquela coisa. Você deixa de viver a novidade de vida que o Senhor Jesus tem para nós, para viver uma vida de religiosidade, não é? Então a vida em Jesus, ela não é a vida nada religiosa. Ela é constantemente, ela muda constantemente de atitude, de ação, não é? Eu tropecei aqui, mas Jesus me levantou e você continua. Enfim, o Senhor Jesus é um Deus de novidades. Pra você ter uma ideia, o Senhor Jesus nunca fez um milagre, o mesmo milagre da mesma forma. Por exemplo, curou um cego de um jeito, aí foi curar o cego de rim que ser daquele jeito. Não existe isso. Jesus já curou de outro jeito. Não é? É assim. Porque a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, que nem sabe de onde vem nem para onde vai. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus é quem nos guia, vai nos guiando. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos dar graça pelo pão, pelo cálice do Senhor. Vamos dar graça. Santo e maravilhoso Pai, nós te adoramos. Nesse instante tão lindo, Senhor, onde trazemos à memória a tua morte, o teu sacrifício, o teu sacerdócio real, verdadeiro e eterno. Onde podemos nesta noite, Senhor, refletir, examinar nós mesmos, Senhor querido, e renovar a nossa aliança com o Senhor. E jamais o inimigo venha tomar posse da nossa mente e do nosso coração, dizendo que nós não podemos comer do pão e do cálice, mas possamos dizer: Senhor, eu creio que o teu sangue é poderoso para me perdoar, para lavar os meus pecados, para me purificar de toda a iniquidade. E nesta noite possamos dizer: eu não quero me privar da graça do Senhor, e arrependido estou, Senhor, na tua presença, e quero continuar firme na tua graça, Senhor, porque a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Com a maior demonstração de amor que o Senhor nos tem dado é a tua graça, Pai. Pai querido e maravilhoso, nós te agradecemos nesta hora pelo cálice e pelo pão, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. O irmão vai distribuir. Usa a minha vida.